Olá, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa live. Hoje nós estamos iniciando uma série de 4 encontros direcionados à temática custos, margem de contribuição e precificação. Então, hoje é o primeiro desses 4 encontros, sejam todos bem-vindos novamente. Eu me chamo Murilo Teodoro, faço parte da equipe de negócios do Bioparque. As Lives Eu são fui uma até prestar um iniciativa. aniversário pro meu filho. As Lives são uma iniciativa do Bioparque com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento das empresas residentes aqui conosco no nosso ecossistema. Gostaria de trazer um direcionamento para essa live de hoje. Osmair, que é o nosso palestrante, preparou o encontro em 2 momentos. Então, como nós falaremos de custos, que é um assunto bastante específico e detalhado, vocês, por gentileza, vão encaminhando as dúvidas que surgirem no chat, tá bem? Que só passaremos para o segundo momento, se vocês já tiverem todas as dúvidas esclarecidas na primeira parte da fala, ok? Então, nós vamos monitorando aqui no chat todas as dúvidas de vocês. Osmair, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Murilo. Boa noite, Juliano. Boa noite a todos os participantes. Vamos começar? Vamos Quando lá. quiser. Ok. Fique à vontade. Murilo, confirma se vocês estão vendo minha tela, por gentileza. Sim. Ok. Estamos sim. Ok, pessoal, boa noite. Só no slide inicial, tá, Osmair? Isso. Está em modo apresentação. Ok, pessoal? Então, boa noite. Meu nome é Osmair José de Deus. Sou contador, bacharel em Ciências Contábeis e tenho especialização em controladoria, finanças e também em gestão estratégica. Primeiramente, gostaria de agradecer à equipe Bioparque pelo convite. É uma satisfação enorme estar participando desse workshop. E hoje nós vamos falar um pouquinho de custos, né? Osmair, desculpa interrompê-lo, ainda está no slide 22. Se de repente parar aí, agora foi, para o inicial. Ok. Ok. Desculpa interrompê-lo. Não, que isso. Só botar no modo apresentação. Ok. Está funcionando agora, Murilo? Passou para o slide 2. Ainda não. Slide 1. Osmair, acho que você tem que interromper a apresentação, interromper o compartilhamento, entrar no modo apresentação e aí abrir o compartilhamento. Agora sim, show de bola. Vamos lá. Passou para o segundo? Sim. Ok. Então, desculpa, pessoal, só um probleminha técnico. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre custos. E o título é Gerencie seus custos ou nem pense em lucros. Qual que é o objetivo aqui, pessoal? É nós entendermos realmente qual que é a relação entre esses dois fatores, custos e lucros. Tá? Então, ao final dessa live, o objetivo é que esse ponto de interrogação, tá, que ele suma e que seja esclarecido para todos, né, que todos tenham a noção do qual que é a relação entre custos, qual a importância de gerenciar seus custos para que venha aí a obter lucros. Esse workshop ele foi preparado em 4 aulas. A primeira delas acontece hoje e vamos falar de custos. A segunda acontecerá dia 19, cujo título é Produto, Prêmio versus Comum, o Poder nas Massas, Margem de Contribuição, que será ministrado por Lucas Soares. A terceira, dia 26, o mercado é quem dá as cartas. Vou falar um pouquinho sobre precificação com Fábio Gomes de Oliveira. E no dia 3, dia do 11, né, será a quarta, o tema Como Conquistar o Primeiro BI, o case de margem de contribuição na prática Dona Duzi,
e será palestrado pelo Éder Maxoni, que é o presidente do Grupo Prati. É bem importante essa primeira aula, porque ela vai dar base aí para as aulas seguintes. Então, nós precisamos realmente entender o que é custos, precisamos passar por alguns conceitos, apesar que eu vou evitar aqui de falar de teoria, mas nós precisamos entender um pouquinho dos conceitos para aí sim que as aulas seguintes sejam bastante proveitosas e esclarecedoras. Eu vou falar um pouquinho, rapidamente, de alguns conceitos. O primeiro dele é gastos. O que é um gasto? O gasto é o ato da compra. Simples assim. Ou algum compromisso assumido. Então, quando o empresário compra uma matéria-prima, é um gasto. Quando contrata uma mão de obra, esse colaborador trabalha alguns dias, mas ainda não recebeu por isso, já se tornou um gasto. Não pago, mas já é um gasto. A mesma coisa é a energia elétrica. Nós consumimos a energia elétrica durante todo um período, durante um mês, e vamos pagar essa fatura somente no mês seguinte. Então, durante o mês, essa energia elétrica é apenas um gasto. A mesma coisa os impostos sobre as vendas. Todas as vendas há incidência de impostos. Porém, na maioria das vezes, pelo menos, não é pago o imposto a cada venda. E sim, quando o contador apura e repassa aí a guia para ser recolhida no mês seguinte, conforme o prazo de cada tributo. Trazendo aí um exemplo do dia a dia, para ser um pouco mais simples, vamos pensar aqui no nosso feriadão aí, nosso feriado prolongado, né? Vamos supor aí que vou quebrar paradigmas, não vou usar o Joãozinho, vou usar o Bob, tá? Nosso exemplo vai ser o Bob. O Bob chegou no final de semana aí, na sexta-feira, não tinha um centavo no bolso para viajar, mas queria ir para a praia, curtir com a família. Então, vamos usar o cartão de crédito, não é mesmo? Como é período de pandemia, né? Evitar o contato e tudo mais, o Bob pegou a pulseirinha no banco, né? Para pagar com a pulseirinha ao invés do cartão. E todos os gastos dessa viagem, combustível, pedágio, até o sorvetinho da criança, o aluguel da casa, foi tudo pago no cartão, tudo gasto com o cartão de crédito. Mas essa fatura ainda não foi paga. Então, até esse momento, Bob apenas gastou, tá? Com todos os itens aí que durante esse feriadão. Mas como o mundo não é perfeito, né? Bob volta para casa e chega a fatura do cartão de crédito. E aí é o momento de pagar. E aí chega o desembolso, seja ele total ou parcial. Então, trazendo para a realidade da empresa, o pagamento ele ocorre independente da classificação desse gasto. Então, o pagamento da matéria-prima que foi adquirida no período anterior é um desembolso. Ah, mas eu paguei a matéria-prima à vista. Ok, gasto e desembolso ocorrer no mesmo momento, mas são coisas distintas. A energia elétrica que foi consumida durante o período anterior, ao pagar essa energia, a fatura da energia, você fez um desembolso. Tá? Então, todo desembolso é fruto de um gasto. E aí nós começamos a classificar os gastos. Os gastos, eles podem ser classificados como investimentos. O que são investimentos? São gastos imobilizados ou ativados. Trazendo um exemplo simples, uma máquina. Uma máquina não é uma despesa do mês. Essa máquina a empresa vai utilizar durante alguns anos. E durante essa vida útil, que pode ser de 5, 10, 20 anos, e ocorrerá realmente a despesa, ou vai ser a alocação no custo dos produtos que serão produzidos. Então, se a máquina tem uma vida útil estimada de 10 anos, então é necessário dividir essa máquina, o valor da máquina em 10 anos, claro, nos respectivos meses, dando isso mensalmente para a despesa ou for para o custo, conforme for a classificação da máquina. Essa máquina, ela pode ser tanto máquinas produtivas, né, ou pode ser uma máquina de TI, não apenas máquinas, mas também entram como investimento software, construção de uma planta produtiva, enfim.
qualquer gastos significativos que tenham uma durabilidade mínima aí de 1 ano, está trazendo um conceito contábil, e que venha gerar benefícios econômicos futuros, ok? E esse benefício econômico futuro é um pouco subjetivo, tá? Trazer o exemplo do Bob novamente. O Bob foi no feriadão, prolongado, descansou, voltou para a semana seguinte, com todo o gás. Olha, contador, eu descansei e agora eu vou produzir mais, né? Vou proporcionar um benefício econômico para minha empresa. O contador, claro, com aquele coração enorme, cheio de amor no coração, vai pedir para o Bob, né? Bob, me passe, por gentileza, a viabilidade financeira da tua viagem. Provavelmente o Bob não vai ter, né? Então, isso é uma despesa. Outra classificação dos gastos é o nosso tema central, nossa live, que é custos. O que é custo? São bens ou serviços utilizados à produção de um outro bem. Então, você pega um material, transforma para produzir outro bem. Isso é custo. Isso nós estamos falando de matéria-prima, material de embalagem, a própria mão de obra de operadores de produção também é custo. A mão de obra utilizada na prestação de serviço, no caso desse ramo, né, de prestação de serviço, é o principal custo, geralmente. A depreciação da máquina, nós falamos há pouco, também é custo, considerando todo o período de vida útil da máquina. A energia elétrica consumida na fábrica para tocar os equipamentos também é custo. Tá? Então, custo basicamente é tudo que eu utilizo, direto ou indiretamente, para produzir um outro produto. Tá? Sendo bem resumida, é isso. Despesas. As despesas são gastos que não estão relacionados a custos. Elas estão relacionadas à obtenção de receita ou gastos operacionais, como, por exemplo, as despesas administrativas. As despesas, é importante classificá-las em fixos ou variáveis. As despesas variáveis são aquelas que estão relacionadas, geralmente, com o faturamento. Seja relacionado com o volume de faturamento ou com o valor. Como exemplo, nós temos comissões, o frete e imposto sobre venda. Isso vai variar de acordo com o faturamento ou com a venda da empresa. Pode variar de acordo com a quantidade, dependendo do caso, ou de acordo com o valor. E as despesas fixas. O nome já diz, despesas fixas que não variam de acordo com a quantidade ou o valor das vendas. Como exemplo, nós temos os salários da equipe comercial, o salário fixo da equipe comercial, e as equipes que são comissionadas, o valor da comissão se torna despesa variável, e também salário da equipe administrativa, assim como materiais utilizados pela equipe administrativa, e também o gasto mais importante da empresa, que é o escritório de contabilidade, é claro, o contador, né? Infelizmente é uma despesa também, tá? Mas é uma despesa boa, vale a pena. E aí nós temos os desperdícios. São gastos que se tornam desperdícios. O porquê? Esses desperdícios são produtos consumidos no processo produtivo. Tá? Ele pode se confundir um pouquinho com custo, mas não é custo. Por quê? Vamos tomar como exemplo a fabricação de uma mesa de madeira. O marceneiro, ele necessita de uma chapa de madeira para fazê-la, para recortar e fazer lá a mesa do tamanho que ele quer, desejado. Mas, ao cortar essa chapa, vão sobrar rebarbas, pequenas peças, pequenos retalhos que a empresa pagou por isso, certo? Mas isso não vai agregar valor ao produto final. Isso vai ser descartado, certo? E muito menos vai gerar valor para o cliente. O cliente não vai perceber isso no produto. E claro que ele não vai pagar por isso. E
Quando nós falamos de desperdício, não estamos falando somente de materiais, falamos também de mão de obra desperdiçada, por exemplo, com equipe com baixa produtividade. Então, a equipe que está lá nas redes sociais, né, conversas, equipe desmotivada, isso também acaba sendo um desperdício para a empresa. E, por último, as perdas. As perdas são bens ou serviços consumidos de forma normal e involuntária, como, por exemplo, a deteriorização de mercadorias por vencimento, sinistros ocorridos, por exemplo, em estoque, por incêndio, roubo, eventos climáticos. Tudo isso vai consumir teu produto de forma involuntária e não vai ser mais possível gerar benefícios econômicos futuros com esses bens. Também se enquadra como perdas a multas ambientais, tributárias, trabalhistas e outras mais. No Brasil, hoje, nós temos uma parafernália de legislações que é de muito difícil entendimento, de interpretação, e ocorre o próprio fisco, né, os próprios agências, por exemplo, a Receita Federal, se contrariarem nas interpretações. Imagina o que acontece com as empresas. Né? Isso ocorre interpretações, algumas vezes incorretas, né? Não por vontade, mas consequência aí da complexidade do nosso sistema tributário. E, consequentemente, isso pode se tornar, vir a ocorrer multas para a empresa. Né? Importante nós frisarmos aqui, perda não é custo e não é despesa. Tá? Não pode ser atribuído ao custo do produto e nem pode ser atribuído à despesa com venda. Perda é perda. Depois de classificar o que é o gasto, o que é o investimento, o custo, as despesas, é necessário identificá-los. Realmente, folha de papel, planilha de Excel, e começar a listar tudo o que a empresa gasta, tudo. Seja matéria-prima, folha de pagamento, serviços consultoria ou serviços voltados à terceirização, enfim, tudo. Então, aqui, a título de exemplo, eu listei aqui alguns custos e despesas para exercitarmos um pouquinho. Então, matéria-prima, material de embalagem, consumido no processo produtivo, custo, folha de pagamento e demais despesas com pessoal. Se for produtivo, é custo. Se for administrativo, é despesa. Serviços terceiros, pensando aqui na terceirização de algum processo, custo. Combustível, utilizado pela equipe, em veículos da equipe administrativa, despesa. Manutenção de equipamentos, se for produtivo, custo. Se for manutenção de um servidor, por exemplo, da TI, despesa. Mensalidade, anuidade de sistemas, despesa. Despesa com marketing, também despesa. E despesas financeiras, gastos financeiros, também despesa. É muito importante listar tudo que a empresa gasta e começar a classificá-los. Falando de custos, é extremamente importante, indispensável, listar os custos e classificá-los como fixos e variáveis. Custos fixos são aqueles que são utilizados no processo produtivo ou na prestação de serviço, como, por exemplo, a mão de obra, falando aqui de salários fixos, tá, gente? Não falando de terceirizações que são contratadas somente quando necessário, sempre de despesas. E não variam de acordo, então, com a produção, é claro. Então, como exemplo, nós temos a mão de obra de operadora de produção ou a mão de obra usada na prestação de serviço, a depreciação de máquinas e a amortização de investimentos. Os custos variáveis, o nome já diz, são gastos ou custos que variam de acordo com o volume de produção ou prestação de serviço. Então, pegando como exemplo a matéria-prima, quanto mais eu produzir, mais matéria-prima será utilizada. Então, torna um custo variável. A mesma coisa no caso das serviços de terceirizações. Se você terceiriza parte do seu processo produtivo, então isso tende a ser variável de acordo com a quantidade produzida. Então, custos variáveis. E nós temos os custos
indiretos. Esses custos indiretos, eles também são, de certa forma, utilizados no processo produtivo, mas não podem ser alocados diretamente ao produto, porque não estão em contato com o produto realmente. Então, um exemplo disso é um gerente de produção, né, que tem várias linhas produtivas de vários produtos. Ele está vinculado à produção, porém, não está diretamente, não trabalhando diretamente no produto. A mesma coisa, energia elétrica, é produtivo, mas não entra em contato com o produto. E as estruturas de produção, que seria a estrutura predial, né, também indispensável, mas não tem contato direto com o produto. Da mesma forma, dos custos, as despesas também são classificadas em fixos e variáveis, e é muito importante que se realize essa classificação. As despesas variáveis, elas variam de acordo aí, não com o volume de produção, mas sim de acordo com as vendas. Quanto mais eu vendo, ou quanto mais valor eu vendo, mais despesas variáveis eu tenho. Então, por exemplo, comissão, frete, impostos e taxa para recebimento no cartão. E as despesas fixas também não variam de acordo com o volume de produção e nem com o volume de vendas. São aquelas que se mantêm inalteradas, independente da produção ou venda. Então, o salário da equipe administrativa, seguros, taxas bancárias fixas, tudo isso são despesas fixas. E é importante só lembrar, pessoal, que as despesas fixas não é aquela que o valor não varia, tá? O salário da equipe administrativa, por exemplo, no acordo coletivo vai ter variação, certo? Mas não quer dizer que ela varia de acordo com a produção ou de acordo com a venda. São correções que ocorrem em qualquer despesa, mas não são variáveis conforme a venda ou conforme o custo o volume de produção. E aqui é apenas um resumo do que nós falamos até agora. Então, nós temos aqui custos que podem ser diretos ou indiretos. Os custos diretos são aqueles que estão vinculados diretamente à produção ou prestação de serviço, e eles podem ser fixos ou variáveis. E os indiretos, que são custos, sempre serão custos fixos. Tá? E ambos estão vinculados à produção ou à prestação de serviço. É bem importante que isso fique bem fixado para todos. Tá? E é importante dessa classificação que nas próximas aulas isso vai ser muito importante, tá? Para o que vai ser discutido de margem de contribuição, ponto de equilíbrio, precificação, isso aqui é muito importante. E aí nós temos as despesas, que também podem ser fixas ou variáveis, e quando variáveis variam de acordo com o volume de vendas ou o valor das vendas. E as fixas, que são geralmente despesas gerais e despesas administrativas. Tá? Então, é muito importante esse quadro, tá? Esses conceitos, para o que nós vamos ver na sequência, nos demais slides, e também o que vai vir a ser ministrado nas próximas lives. Ok? Murilo, vou dar a palavra para o Murilo agora, tá? Dá uma pequena pausa aqui na nossa aula. Obrigado, Osmair. Muito obrigado. Como eu comentei com vocês, esse encontro vai ser dividido em 2 momentos. Então, a gente encerrou aqui o primeiro momento com a parte conceitual e teórica de custos. Então, vocês já podem ficar bastante à vontade para compartilhando as dúvidas, os questionamentos aqui no chat, porque após esse nosso intervalo, o Osmair entrará com exemplos práticos, e aí é importante que não tenha nenhuma dúvida sobre os conceitos, tá bem? Bom, mas aproveitando, vocês que acompanham a live há um tempo perceberam que já é uma prática comum. Quem está aqui pela primeira vez, nós estamos convidando a cada encontro uma empresa residente para trazer o seu depoimento, para trazer para a gente aqui a contribuição de como está sendo a sua experiência, a sua vivência no Bioparque. E hoje aqui com a gente, quem falará é o Christopher, da empresa Coredata. Oi, Christopher. Boa noite, boa tarde. Boa tarde, Murilo, tudo bem? Bom? Tudo certo. Me ouvindo bem? Ouvindo bem, só ainda não lhe vejo.
Aí, agora sim. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado. Christopher, conta pra gente um pouquinho como é que está sendo a sua experiência, sua vivência nesses meses que você está conosco aqui no programa de residência do Bioparque. Fique à vontade. Primeiramente, boa tarde novamente, pessoal. Quero começar dizendo que para mim foi muito bom a oportunidade de estar no Bioparque, né? Nos abriu muitas possibilidades, muitas portas. Então, recentemente, inclusive, a nossa empresa foi cotada para compra de parte da empresa. Fomos procurados para isso. Nós vemos, depois da nossa entrada no Bioparque, é lógico que se dá uma série de trabalhos que vêm sendo executados, né? Mas depois da nossa entrada no Bioparque, a empresa mensalmente veio aí dobrando tanto o número de faturamento quanto o número de clientes. Estamos contratando 2 colaboradores esse mês, um começa amanhã e o outro começa mais para o final do mês, então a gente está iniciando com 2 colaboradores, estamos profissionalizando o nosso comercial, então colocando alguém exclusivamente para fazer o comercial, e tudo isso debaixo de muita mentoria, né? Muita solicitação de mentoria. Toda hora eu estou ali para o Murilo perguntando: Murilo, tem isso? Murilo, tem aquilo? Murilo, eu preciso resolver isso. Murilo, eu preciso resolver aquilo. O Murilo, então, está sempre aí me ajudando nessa questão. A Luana também, né? Então, a gente volta e meia está conversando, está pedindo ajuda, porque a gente sabe que é fundamental essa ajuda para a gente poder evoluir. Então, a experiência para mim de estar no Bioparque, ela foi muito positiva, ela foi muito boa. Eu digo que, por mais que a gente não consiga estar 100% todos os dias presentes no Bioparque, apenas somos de Cascavel, mas pelo menos 1 ou 2 vezes na semana a gente procura estar, mas tem sido muito, muito produtivo e tem nos aberto as portas do conhecimento, tá? De coisas que a gente não sabia e acabou conhecendo, e nos tem aberto portas de oportunidades, né? Tanto comercial, tá? Quanto de network, enfim, uma série de coisas. Eu só tenho que dizer que o Bioparque para a gente nos ajudou muito e nos proporcionou muitas coisas que talvez sozinho a gente levaria um tempo aí para poder alcançar. Muito bom. Minha próxima pergunta seria de todo esse benefício que você tem, que você comentou, o que é que você entende que é o que realmente traz o grande diferencial e o que realmente foi suporte e contribui para o melhor desempenho de vocês, Christopher? Eu acho que são 2 coisas, né? Conhecimento, que conhecimento não tem preço. Eu não posso vir e falar: Murilo, quanto custa o seu conhecimento? Não existe preço para conhecimento. Então, conhecimento e contato, né? Oportunidade. Um exemplo deste contato, a gente acabou o Bioparque tem uma parceria com uma agência de marketing, a gente procurou a agência, a Mova, começamos a conversar, a procurar um serviço de marketing, de repente isso se tornou um relacionamento mais aproximado, aí daqui a pouco a Mova já nos abriu portas, inclusive nós fechamos com 2 clientes, já que a Mova nos indicou, e a própria Mova hoje já é nosso cliente também. Então, isso mostra que são 2 coisas extremamente importantes e que para quem está começando eu vejo que é muito necessário, né? Porque para quem está começando, você começa batendo cabeça sozinho por não ter conhecimento, e construir uma rede de contato é extremamente difícil. Eu sei porque eu comecei a empreender aí há quase 2 anos, e o processo de construção da minha rede de contato foi muito difícil. Muito bom. E depois do Bioparque eu percebi que eu consegui acelerar muito esse processo de expansão dessa rede de contato, né? Muito bom, perfeito. Christopher, muito obrigado pelo rápido depoimento da sua trajetória no Bioparque, que seja uma trajetória de ainda muito mais sucesso. Muito bom tê-lo conosco. Osmair, tá por aí? Podemos retomar? Já tomou aquela aguinha? Hidratou? Hoje está bem quente. É verdade, hoje o dia está bem quente mesmo. Vamos embora, podemos retomar. Fique à vontade.
Todos estão vendo minha tela? Murilo? Ainda não. Um momento, por favor. Uhum. E agora, Murilo? Agora sim. Ok. Show. Durante o depoimento da empresa e dos sócios, tem uma pergunta muito interessante a respeito de investimento e depreciação. A pergunta foi a seguinte: se a depreciação, sendo um custo fixo e contando também o investimento, se não contaria duas vezes, né? Uma vez como investimento, uma vez como depreciação. Na verdade, assim, o investimento, ele é a compra de um equipamento, por exemplo, certo? Enquanto ele não depreciar, ele não é custo. Então, todo investimento gera uma depreciação. E é a depreciação que será alocada no custo ou em despesa. Ok? Então, somente a depreciação que vai para o resultado da empresa, que vai ser alocado nos custos dos produtos produzidos ou nos serviços prestados. Ou, eventualmente, se esse investimento for um bem não ligado à produção, como, por exemplo, um microcomputador, a depreciação será uma despesa. Ok? Então, a segunda parte aqui, pessoal, vai ser mais light, tá? Nós começamos a dar alguns exemplos, saindo um pouquinho somente de conceitos, tá? Então, nós classificamos os custos, identificamos, classificamos entre fixos, variáveis, o que é despesa, se a despesa é fixa, a despesa é variável. E agora chega a hora realmente de colocar isso em prática, tá? Começando pelos custos diretos variáveis. Então, são custos que, como nós falamos, que estão vinculados diretamente ao produto, que são utilizados para produzir um outro produto, certo? O custo mais importante, trazendo o exemplo para uma indústria, né, de fabricação desse exemplo aqui de móveis, é a matéria-prima, certo? E a matéria-prima, assim como todos os componentes, necessita de um controle bem rígido. O que é necessário? Qual que é o controle mais importante nesse caso? A lista técnica. Tá? Aqui eu fiz apenas um exemplo para fins didáticos de um produto. O nosso exemplo aqui é uma cadeira para mesa de jantar. Tá? A lista técnica, é importante que seja identificado o produto, que esse produto tem um código, tem uma descrição adequada, que esse produto esteja identificado em qual linha de produto ele se classifica. Por exemplo, aqui, móveis e cozinha. A quantidade padrão se refere esses custos serão necessários produzir quantos? Ou quantas unidades? Nesse exemplo, uma. Qual foi a data de atualização dessa lista técnica? Qual a unidade de medida? Tá? E outras informações que julgaram necessário. Então, é extremamente importante você ter uma lista técnica. Nesses nossos exemplos da cadeira, então, foram listadas aqui todas as matérias-primas. Então, aqui nós temos madeira, módulo tipo 1, reflorestamento, espuma densidade D33. Tá? É importante que esteja muito claro e seja detalhado os produtos que serão consumidos para produzir um outro produto, certo? Que existe madeiras de todas as formas de madeiras, todos os preços diferentes, certo? Então é muito importante que você deixe bem claro que tipo de produto você está utilizando na produção. Cada produto é importante que você coloque a unidade de medida, nesse caso da madeira, metro. A quantidade que você vai utilizar dessa matéria-prima para produzir esse produto, essa unidade de produto. No nosso exemplo, uma cadeira. E o custo unitário de cada metro, no nosso exemplo. E o custo total. Então, nesse exemplo, o código material 1001, madeira, móvel tipo 1, reflorestamento.
A unidade de medida metro, são necessários 2 metros de madeira a um custo unitário por metro de R$50, para fazer, então, um custo total de R$100. A mesma forma para os demais produtos. Tá? Então, detalhadamente, devem ser listados. E o mais importante, atualizado. Atualizar sempre. Qual que é a periodicidade? Sempre. Todos os dias. A matéria-prima pode sofrer alteração de preço, seja por o fornecedor, houve reajuste de preço por parte do fornecedor. No caso de matérias-primas importadas, o dólar, euro, independente da moeda, que varia todos os dias, isso impacta diretamente nos seus custos. Então, a lista técnica deve ser atualizada sempre, seja com relação a valor, seja com relação a materiais. Então, trazendo aqui um exemplo no caso de materiais. Vamos supor que o mogno, que estava sendo usado de reflorestamento, vai passar a ser utilizado um mogno de madeira de lei, de uma floresta nativa. E o custo unitário de R$50 vai subir para R$300 o metro. Então, é super importante ter essa lista técnica sempre atualizada. E no nosso exemplo, o custo total, então, de todos os componentes, R$176,10 para produzir uma cadeira para a mesa de jantar. Outro fator muito importante, roteiro de produção. Por onde esse produto vai passar até que seja finalizado. Então, é importante que você faça o mapeamento das máquinas. Qual máquina será utilizada? Quanto tempo de máquina vai ser necessário para a fabricação daquele produto? As pessoas, quantos funcionários serão utilizados naquela produção, naquela fase produtiva? E os tempos, como eu disse, de máquina e de pessoas que serão consumidos para fabricar esse produto. Tudo isso é custo. E é necessário que tenha esse mapeamento para começar a realmente fazer conta. Quanto custa uma hora de máquina? Quanto custa uma hora de cada colaborador? E para você alocar isso ao produto. Partindo para os custos diretos fixos, que também devem ser identificados, e como nós falamos, são custos ligados ao processo produtivo, mas que não variam de acordo com o volume de produção. No nosso exemplo, eu trouxe aqui apenas a mão de obra dos operadores de produção. Nesse exemplo, custa aqui mensalmente R$30.000. Eles trabalham durante o mês 1.800 horas. Na produção de cadeiras apenas, eles trabalharam 550 horas. Essa empresa produz outros móveis e também consumiram horas desses mesmos colaboradores. E nessas 550 horas foram fabricadas 400 cadeiras. E o custo de mão de obra por hora, que nada mais é que os R$30.000 dividido pelos R$1.800, 1.800 horas, perfaz ali R$16,67. Então, qual foi o custo total para fabricação dessas 400 cadeiras? R$9.166,67. E é o custo por hora, R$16,67, multiplicado pela quantidade de cadeiras fabricadas. E o custo de mão de obra por cadeira, R$22,92. Esses são os R$9.166 dividido pelas 400 cadeiras produzidas. Custos indiretos, como nós falamos, eles não permitem alocação direta ao produto. Então, é necessário critério de rateio. O critério de rateio também é muito importante. Não existe um critério perfeito. O critério sempre vai beneficiar de um lado, talvez venha prejudicar de outro. Mas a empresa tem que adotar um critério e segui-lo. Nesse caso, nós usamos como critério de rateio a quantidade de hora-máquina. Por que a quantidade de hora-máquina? Porque nós vamos fazer o rateio da energia elétrica consumida. Ok? Então, nesse exemplo, a empresa gastou R$8.000 de energia elétrica. As máquinas funcionaram 500 horas. Dessas 500 horas, 150 foram utilizadas na fabricação das cadeiras.
e nessas 150 horas foram produzidas as 400 cadeiras. Então, o custo de energia elétrica por hora, que nada mais é do que R$ 8.000 dividido pelas 500 horas, é R$ 16. R$ 16 por custo hora multiplicado pela quantidade de cadeiras, temos um total de R$ 2.400. Então, R$ 2.400 por 400 cadeiras, dividido pelas 400 cadeiras, R$ 6 de energia elétrica por cadeira. Por que eu disse que o critério de rateio, não existe critério perfeito? Tomamos como exemplo esse critério da horas de máquina. Simplesmente aqui, nós pegamos a quantidade total de horas de todas as máquinas e consideramos que todas têm o mesmo valor. Multiplicamos 8 por 500. Porém, eu posso ter máquinas que consomem mais energia. Então, o critério de rateio pode não ser tão adequado. Por isso que a empresa deve desenvolver um critério de rateio mais adequado para a sua atividade. Tá? Não existe critério perfeito, mas a empresa tem que aí ajustar os seus critérios de forma que chegue no mais adequado possível. Então, resumindo, os nossos custos para a produção daquela cadeira, nós temos os custos variáveis, mais custos fixos diretos, aqueles aplicados diretamente na produção, e os custos fixos indiretos, que são aplicados na produção, porém, dependem de critério de rateio, porque são indiretos. Então, resumindo aqui, nós temos R$ 176,10 dos custos variáveis, que é aqui da lista técnica, R$ 22,92 de custos fixos diretos, tá? Nós pegamos aqui da mão de obra, e os custos fixos indiretos, que nós calculamos pelo rateio da energia elétrica, R$ 6,00, somando um total de R$ 205,02 por unidade, por cadeira. Então, aqui seria o resumo já da apuração do custo por cadeira. É claro que aqui um exemplo muito simples, somente para fins didáticos, né? Os custos fixos diretos não é somente a mão de obra, existem vários custos fixos, mas o critério é o mesmo, né? A forma de fazer é a mesma. Só tem que estender isso para os demais custos. E aí nós entramos nas despesas variáveis. Como nós falamos, as despesas variáveis são aquelas que variam de acordo com a venda. Tá? Mas não é custo de produção. Realmente não é. Mas podem ser significativas e podem comprometer a tua margem de lucro. Aqui apenas alguns exemplos. Impostos, somente para fins didáticos, 15%. Isso pode ser mais ou menos, dependendo do ramo da empresa ou da opção tributária. Comissão, 5%, frete, 2% e taxa do cartão, 2%. Então, sobre o preço de venda, todos os percentuais resultam em R$ 120,00 de despesa variável. Bom, é significativo? Nós acabamos de falar aqui que o custo de produção desse material, né, de materiais diretos, R$ 176,00, e o total, R$ 205. Se nós estamos falando aqui que é R$ 120,00 de despesas com vendas, isso dá mais de 50% do custo do produto. Então, sim, é significativo e sim vai comprometer a margem de lucro se não for considerada e bem gerenciada. E nós temos as despesas fixas. Na maioria das vezes, são despesas menores, valores menores do que os custos e despesas variáveis, mas vão ocorrer todo mês e precisam ser honrados pela empresa e também vão consumir o resultado. Então, também precisam ser gerenciadas e tratadas com muito carinho. A título de exemplo, mão de obra da equipe administrativa, R$ 4.000. Seguros, R$ 500. Mensalidade de sistemas, R$ 200. Escritório de contabilidade, aqui é uma pichincha, né, R$ 400. Tudo bem.
Então, total despesas operacionais, 5.100. Taxas bancárias, R$ 250, e juros sobre empréstimo e financiamentos, R$ 2.000. Então, despesas operacionais, R$ 5.100, despesas financeiras, R$ 2.250, e total de despesas fixas, R$ 7.350. E chegamos aqui no nosso DRE, certo? Demonstrativo do resultado do exercício, que é o resultado realmente de tudo isso que nós falamos. Aqui, apenas para título de exemplo, considerei aqui uma quantidade comercializada de 310, daquelas 400 cadeiras fabricadas, e um preço de venda aqui, nesse DRE, de R$ 320. Tá? Isso vai dar um faturamento de R$ 99.000. Impostos, considerando aquele percentual, R$ 14.880. Custo de produção. Custo de produção, como nós falamos, custos variáveis, custos fixos, diretos e custos fixos e indiretos. R$ 63.555. As despesas variáveis. Aqui nós temos R$ 500 de preço de venda, mas os percentuais aplicados no DRE foram esses, independente do preço. Lá nós temos R$ 320, certo? Que são esses percentuais. E as despesas fixas, certo? Despesas operacionais. E as despesas financeiras, tá? Que são os juros e as taxas fixas. Então, tudo isso gera um resultado antes do imposto de renda de R$ 4.486,83, o que corresponde a 4,52% do faturamento do período. Ok? Importante aqui nós lembrarmos que o custo de produção é diferente do custo da venda, apesar de estar com o mesmo nome aqui. Aqui, custo do produto, faltou um vendido aqui, tá? Custo do produto vendido. O produto que foi produzido e não foi comercializado, ele permanece no estoque. Ele não é custo do mês. Ok? Isso é bem importante, não misturar as coisas. Uma coisa é custo de produção e outra é custo dos produtos vendidos. Somente deve ser alocado no resultado o custo vinculado às quantidades comercializadas. Ok? Aí eu queria trazer apenas um detalhamento aqui do DRE, é o mesmo DRE que nós temos na apresentação, mas para nós brincarmos um pouquinho aqui com relação à alteração de valores, para nós identificarmos a sensibilidade das nossas tomadas de decisão com relação a custo. Não é o nosso tema aqui, né, em relação ao preço de venda. O preço de venda vai ser tratado nas lives seguintes, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui, como nós falamos, nosso exemplo, 310 unidades vendidas, certo? A um preço de R$ 320. Vamos supor que no mês nós vendemos apenas 200 unidades. Unidades. O nosso faturamento cai para R$ 64.000 e o nosso lucro de 4.000 praticamente foi zerado. Oi. Ismael, você acha que está trabalhando numa planilha de Excel, correto? Correto. Só que o que está aparecendo para a gente ainda é a tua apresentação. Você vai ter que parar de compartilhar e recompartilhar o teu Excel agora. Ok. Entendido. Show de bola. Ok, desculpa, pessoal. Vamos lá. Então, voltando aqui ao nosso exemplo, falando de uma quantidade
considerando a quantidade vendida apenas de 200 unidades das 400 produzidas, nós temos variação no faturamento. O custo vai variar, é claro, em virtude da quantidade vendida, não é do custo de produção, e sim do custo das quantidades vendidas. As despesas variáveis também vão sofrer alteração. Só que as despesas fixas permanecem as mesmas, certo? Então, a empresa precisa vender uma quantidade mínima para obter o lucro. Caso contrário, as despesas fixas vão se tornar um prejuízo, certo? As despesas variáveis só vão acontecer, claro, se houver venda. O custo dos produtos vendidos no DRE, deixando bem claro, só vai acontecer se houver venda. Mas as despesas fixas, elas vão sempre acontecer e devem ser consideradas, como eu disse, não são as mais significativas, mas devem ser sempre tratadas com muito carinho. Outro exemplo que eu gostaria de passar para vocês, com relação à necessidade de atualização da lista técnica. No nosso exemplo, nós trouxemos um custo unitário da madeira, né, em R$50. Vamos supor que essa madeira sofreu um reajuste, certo? E vou pagar R$65 o metro, certo? Vamos o mesmo DRE, considerando a mesma quantidade vendida de R$310. Desculpa, a quantidade vendida de 310 unidades. O preço de venda de R$320. O que antes era um lucro de 4,52%, passou a ser um prejuízo de 4,85%. O que isso quer dizer? O que isso representa? Isso representa a necessidade realmente de se atualizar a lista técnica sempre. A atualização todo dia, se for necessário. Certo? Você não pode esperar para atualizar a sua lista técnica a cada 3 meses. Cada 3 meses, o seu prejuízo já aconteceu. Então, sempre que houver uma alteração na sua lista técnica, nas suas despesas variáveis, sejam elas vinculadas a tributos, seja ela vinculada à comissão, frete, isso deve ser atualizado instantaneamente, certo? Caso contrário, você estará tomando decisões de forma incorreta ou baseado em informações incorretas, certo? Que vai te levar, vai induzir a uma decisão também equivocada, certo? Apenas confirme, por gentileza, se estão vendo a minha tela. Sim. Ok. Então, aí chegamos aí no nosso ponto de interrogação que eu falei no início, certo? Qual o melhor caminho? O melhor caminho é se aventurar sem controle de custos, tomando decisões com base em informações incorretas ou informações desatualizadas, correndo atrás de um dinheiro, todo a respeito ao dinheiro, como diz o meu chefe, mas é pouco, certo? E à beira de um precipício. Ou vamos escolher gerenciar os custos, atualizar a sua lista técnica, como foi o exemplo que eu dei, manter uma atualização com relação às despesas de vendas, gerenciar suas despesas fixas, certo? Vai ser fácil? Não, não é fácil. O empresário continua andando aqui na corda bamba, porém, essa corda bamba está com 2 alicerces fixos, 2 alicerces fortes, que vai permitir aí uma tomada de decisão assertiva, certo? E que venha aí a realmente gerar lucros para a empresa, que é o
o objetivo de toda empresa e o objetivo de todo empresário. Então, a melhor escolha, é claro, deve ser gerenciar os seus custos. Ou nem pense em lucros. Simples assim. Gostaria novamente de agradecer o convite para participar desse workshop e fico aberto a perguntas. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Osmair, pela contribuição, pela aula, parabéns, muito bom. Nós já temos perguntas no chat, o Samuel Klein fez uma pergunta bastante extensa, talvez a sua resposta tenha que ser dividida, segmentada, mas vamos lá. Okay. Então, o Samuel, ele é colaborador da Prat, está nos acompanhando aqui na live. Ele pergunta, quando você comenta que o critério para rateio e outros casos acaba não sendo 100% e vai dar interpretação das empresas, a dúvida é, devemos levar em consideração para a classificação de um gasto com um bem que pode gerar o que devemos levar em consideração para a classificação de um gasto com um bem que pode gerar interpretação para alocar como custo ou despesa no DRE? Ou devemos ativar em nosso ativo imobilizado, balanço? Ok. Nesse caso, a classificação, existem duas formas aí de interpretar, tá? Uma é a contábil, nós temos aí algumas regras contábeis a ser seguidas, e a outra, gerencial. E quando eu falo gerencial, não estou falando de forma pejorativa, tá? Que é nota fria, nada disso, tá? Estou falando de controles gerenciais, realmente. Tá? Contabilmente, se a empresa, por força de lei, é obrigada a reconhecer isso como um ativo imobilizado, certo? Ou uma despesa, melhor dizendo, gerencialmente ela pode tratar isso como o imobilizado, certo? E dividir essa despesa por diferentes períodos, certo? Então, ok, comprei uma caixa de ferramentas, certo? Contabilmente, meu contador falou que é despesa, certo? Mas eu não concordo, eu não vou jogar isso para o custo mesmo do mês, que eu vou usar essa mercadoria durante um período. Não tem problema. Nos seus controles gerenciais, você pode pegar essa caixa de ferramenta, o valor dessa caixa, e distribuir isso ao longo de um período. Por exemplo, 6 meses, um ano, conforme a vida útil estimada, certo? E aí sim, ir alocando isso para os seus custos, conforme a durabilidade realmente do bem. Então, uma coisa é o contábil e a outra é os controles gerenciais para fins de controle de custos e tudo mais. Tá? Então, esse é um caminho. Vitor levantou a mão. Boa noite, Osmair. Parabéns noite, pela Pedro. aula aí. Eu tenho duas Obrigado. perguntas, vamos fazer uma por vez aí, e aí vou dando chance também para o pessoal que tiver outras perguntas fazer. Uma coisa que eu tenho visto muito nas startups aí é quando eu tenho o sócio sendo parte da produção, tá? E aí o sócio ele não cobra salário para trabalhar normalmente. Então, como que eu aloco o custo de hora homem desse sócio para conseguir ter um custo adequado para eu entender como eu faço minha precificação? Porque virtualmente é zero, mas na prática é zero também ou não? Como fazer para calcular esse custo? Vamos lá, Vitor. Boa pergunta. Aí nós temos que mudar um pouquinho a forma de nós tratarmos a remuneração do sócio. O sócio, ele recebe mensalmente um prolabore, certo? Que é previamente convencionado, certo? E a outra forma de o sócio retirar dinheiro da empresa é por meio de distribuição de lucro. Ou seja, após a empresa apurar lucros e houver disponibilidade de recursos, de caixa, né? Os sócios faz a sua retirada, ok? Então, o que deve ser contado mensalmente como despesa do sócio? O prolabore.
porque a remuneração do sócio, a maior parte dela, virá por meio de distribuição de lucros. Ok? Não, mas eu não quero tirar lucro, eu vou tirar só por labore. Não tem problema, né? Aumenta um pouquinho o valor por labore, de acordo com a capacidade financeira da empresa, é claro, certo? E não retira lucros, é a opção dos sócios, do sócio. Mas é claro que aí entra uma questão tributária, né? Pro labore paga imposto, distribuição de lucro hoje é isento, aí vem a escolha da empresa. Mas no custo é o pro labore, ou na despesa. Entendi, obrigado pela resposta. Na verdade, isso aí vem assim, até a gente fazia cerveja em casa e a gente trabalhava em 3 ou 4 e a gente sempre falava, o custo da minha cerveja ficou em R$ 7 o litro, sem contar a mão de obras, porque se contasse a mão de obra, ia subir bem. Mas até uma coisa que eu gostaria de colocar aí também, assim, até uma outra coisa que eu queria adicionar. Esse custo, inclusive, eu posso calcular ele de uma forma um pouco diferente, talvez, se eu pensar que aquele sócio colocado, ele pode fazer, eu posso tirar ele dessa função de produção, colocar ele para funções mais nobres e contratar, por exemplo, um auxiliar de produção, correto? E aí, com isso, eu teria, teoricamente, um custo de hora homem mais barato, Osmar. É isso ou eu estou falando besteira? Depende, né, Vitor? Porque tu pode ter um custo dobrado, né? Você vai ter, então, o mesmo prolabore, né, que na verdade é uma remuneração, é um salário, certo? Continua sendo pago, talvez executando outras funções, e vai ter um outro profissional trabalhando aí na linha de produção, certo? Então, olhando somente, claro, olhando somente a linha de custos ou despesas, vai subir. É claro que o sócio trabalhando em outras funções, como, por exemplo, gerencial ou vendas, isso tende a trazer um benefício para a empresa e é significativo. Mas olhando somente a linha ali de despesa e custo, vai aumentar. Não tem jeito. Perfeito, muito obrigado. Bom, continuando a pergunta do Samuel ainda, Osmair, que tinha uma segunda parte, ficou para trás. Tá bom? Ele pede para você explicar um pouco sobre a legislação tributária. Aí ele cita, eu não conheço esses termos, mas eu vou lendo aqui a abreviação. Ok. RR, CPE, CPCs, etc. E como uma empresa pode interpretar levando em conta seus critérios próprios interpretativos. Ok. Com relação ao RIR, é regulamento de imposto de renda, tá, Murilo? Então, o regulamento de imposto de renda, ele é extenso, complicado, né? E geralmente envolve muito estudo, certo? E algumas vezes, esses estudos não são suficientes. A empresa, o contador, a equipe, vai ler, interpretar, fazer uma série de levantamentos, mas ainda assim é necessário você contar com dependendo do assunto, se for um assunto crítico, e que isso possa trazer um prejuízo ou benefício para a empresa, né? Contar também com uma consultoria, certo? Existem boas consultorias externas, sei lá, Senofisco, IOB, enfim, são consultorias tributárias que te dão suporte, seja por boletins diários, mas também por e-mail ou questões formuladas que você envia e vem a resposta. A Receita Federal também, no caso do Fisco Federal, ele disponibiliza soluções de consultas, né, dos mais diferentes assuntos de empresas que já elaboraram essas soluções de consultas. E muitas vezes essas soluções se aplicam ao teu negócio, à situação em que você está passando. E lá eles trazem toda a abordagem da legislação e também trazem qual que é o ponto de vista da Receita Federal sobre aquilo. Então é importante você se cercar de todas as formas, seja por estudos internos, falando de uma empresa que tem uma equipe contábil, é claro, para quem não tem uma equipe interna, um contador, uma consultoria, um network, certo? Você tem o teu colega que também talvez esteja no mesmo ramo de atividade, pergunte como ele faz, né? Se ele faz diferente, tenta entender o porquê ele faz diferente.
Se é mais benéfico para a empresa, se pode fazer daquela forma, é claro, né? Não é porque ele faz diferente que eles têm vantagens que pode ser feito. Isso pode gerar um problema futuro. Mas é isso. A legislação é complexa, é extensa e necessita de muita interpretação, muita leitura e também de troca de conhecimentos. Não tem jeito. E com relação ao CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, é a mesma forma. Nesse caso, não é uma consultoria tributária que vai te dar o apoio, e sim o teu próprio contador e empresas que prestam serviços de consultoria, empresas que prestam serviços de auditoria. Hoje em dia, nós temos, como nós estamos fazendo aqui, existem lives que falam sobre o assunto, existem muitas matérias, artigos, né, que trazem bastante informação. E aí também, assim como a legislação, é estudar, interpretar, trocar ideias com colegas, com outros profissionais, e pedir ajuda para fechar realmente a interpretação e tomar a decisão correta. Obrigado, Osmair, pela resposta. Samuel, obrigado pela pergunta. E aqui nós temos mais uma no nosso chat, o Vitor, da empresa Guardian Tech, que é uma empresa residente no Bioparque, está perguntando: se eu maximizar os custos variáveis e tentar diminuir os fixos, é melhor? Por exemplo, a automação da produção? Nesses casos, os custos variáveis, se você automatiza a produção, você reduz custo fixo, né? Então, geralmente, a automatização tende a reduzir a equipe produtiva, né? Ou reduzir ou usar a mesma equipe para produzir mais. Então, você dilui custo fixo, você reduz custo fixo e, com certeza, vai maximizar os teus lucros, né? A forma... E a despesa variável, né? Realmente, ela vai variar somente de acordo com a quantidade produzida, no caso, a matéria-prima. Né? Quanto mais você produz, mais custo você vai ter. Nesse exemplo da automatização, haverá um ganho, é claro, pela diluição de custo fixo. Vai produzir mais com o mesmo custo fixo. E com certeza vai ter um ganho de rentabilidade. Ok, Osmair, muito obrigado pela resposta. Vitor, obrigado pela contribuição. Mais uma pergunta do Felipe. Como você aplica na gestão de custos a variação cambial sobre o produto acabado produzido e comercializado no mês, com matéria-prima cujo desembolso foi há 3 meses atrás? Ok, boa pergunta. Nesse caso, não há variação cambial. Tá? Você teve uma compra em moeda em dólar ou em euro, que seja, certo? E a um custo X. Então, por exemplo, o dólar estava a R$5. Você pagou nessa cotação. Da data da compra até a data do pagamento, você teve a variação cambial. Mas essa variação cambial, ela é despesa financeira e não custo. O teu custo vai ser o quê? O valor que você pagou no dia do desembaraço aduaneiro, enfim, certo? Então, você importou, desembaraçou a mercadoria. Nesse dia de desembaraço, estava lá a cotação da Petax, né, que é disponibilizada pelo Banco Central. Estava R$5. Essa cotação que você vai alocar para o seu custo. O que vier após isso, até o dia do pagamento, variação cambial, mas é uma despesa, assim como fosse um juros, a mesma classificação. Tá? Então, o que você já produz, pensando em custo apenas, não há variação cambial no custo. Ok? Tudo que acontecer após é variação cambial, uma despesa financeira, mas não vai para o custo. É importante aqui, a pergunta não foi nesse sentido, mas também podemos relembrar aqui, como a variação do dólar está sendo bem significativa nos últimos meses, né? É muito importante ter essa cotação, né, para suas matérias-primas, o custo da sua matéria-prima sempre atualizado, certo? A cotação, o que você está cotando hoje, né, o dólar hoje, sei lá, a título de exemplo, 5,40, certo? Quanto vai estar o dólar quando você for faturar a sua mercadoria? Se você não
considerar os custos corretos, considerar uma taxa correta, provavelmente não, você poderá ter um ganho se o dólar cair, ou ter uma perda, porque o dólar pode estar maior, uma taxa maior, o teu custo ter aumentado, e o teu preço de venda vai continuar a mesma coisa. Tá? Mas pensando aí no custo de reposição. Obrigado, Osmair. Muito obrigado, Felipe, pela contribuição. Aqui no nosso chat nós temos mais duas perguntas do Matheus Costa, da empresa Bioalgas, também é uma empresa residente no Bioparque. Primeiro, ele parabeniza e agradece pelo conteúdo. E eu vou separar em duas perguntas, em dois momentos, tá bem? Para facilitar aqui o andamento. Perfeito. A primeira delas é: já vi em algumas análises econômicas entrar como custo fixo a remuneração sobre o capital médio investido no custo de implantação. Devemos tratar esse item além da depreciação em cima do investimento na implantação? Ok, se eu entendi bem a pergunta, esse capital investido seria o capital social, acredito eu. Certo? Isso. Essa remuneração, o juros sobre capital próprio, acredito que seja essa a pergunta. Tá? O juros sobre capital próprio, para fins de pensando na empresa que é tributada pelo lucro real e tudo mais, ela deve ser lançada como despesa, certo? Para que seja possível usufruir aí da dedução do imposto. Mas juro sobre capital próprio não é uma despesa, e sim um dividendo. Tá? Algo muito... Tem a mesma classificação que a distribuição de lucros. Okay? Ele não é uma despesa realmente. É uma distribuição de lucros que tem um outro nome. Uma paga de outra forma. Mas não é uma despesa. Tá? Mas, então, em resultado, pensando em custo, despesa, DRE, você não considera juro capital próprio. Mas você precisa, sim, considerar isso no seu fluxo de caixa. Certo? Obrigado, Osmair. Para a próxima pergunta ainda do Matheus, ele comenta que ouviu muitos empresários falarem que, na maioria dos casos, a baixa margem de lucro não quebra a empresa, e sim a falta de capital de giro. E ele pergunta se você acredita nessa afirmação e qual seria a sua sugestão de percentual reserva de capital de giro em relação ao lucro líquido. Pois é, uma boa pergunta. Uma boa pergunta. E, se me permite, eu gostaria até de compartilhar minha tela novamente. Tá? Fique à vontade, Osmair. Só confirma se vocês estão vendo minha tela, Murilo. Sim. Ok. Então, está aqui o motivo aí da falta de dinheiro na empresa. Né? Então, realmente é comum, né, você ouvir de empresas que, poxa, eu tenho lucro, eu gerencio meus custos, gerencio minhas despesas, tenho lucro, sei lá, 20%, mas eu nunca tenho dinheiro. Por quê? E esse gráfico tem o objetivo de mostrar isso, tá? Então, vamos lá. Vamos supor aí que você faça suas compras, você tem um prazo médio de 45 dias para pagar, ok? Então, prazo médio de pagamento das suas compras. Depois de comprar, é claro, você tem um período aí de trânsito, né? Que a mercadoria, que o fornecedor necessita para te entregar isso. Só que, geralmente, o prazo de nota fiscal começa a contar a partir, geralmente, do faturamento. Então, você tem um prazo aí de trânsito em que não altera o teu prazo de pagamento, porém, a mercadoria não está disponível para ser utilizada. Tá? Então, somente também a título de exemplo, tudo isso que é fins didáticos, tá? Depois que chegou a tua matéria-prima, o teu material de embalagem, você armazenou ele por mais, sei lá, 40 dias, certo? Produziu, transformou essa matéria-prima num produto acabado e depois deixou mais 30 dias armazenado. Até que você vendeu, certo? E o teu prazo médio de venda é 30 dias. Parece um mundo perfeito, né? Compro com 45 e vendo em 30. Mas
você tem um período que você armazenou essa mercadoria, você estocou essa mercadoria, um período que foi necessário também para transformar essa mercadoria no produto acabado até que se tornasse uma venda, certo? Então, traçando aqui uma linha, do momento em que você pagou o fornecedor, certo? Até o momento em que você recebeu do seu cliente, aqui nós temos uma falta de dinheiro, certo? Então, você tem uma necessidade de capital de giro. Nesse exemplo, 63 dias. Então, qual que é o valor de capital de giro necessário? Tudo que você gasta em 63 dias. Tá? Essa é a sua necessidade de capital de giro. Então, é interessante você montar isso, saber realmente qual que são os prazos de venda, de compra, aliás, qual que é o teu prazo de armazenagem, de fabricação, o quanto tempo você demora para vender esse produto acabado e quando você vai receber. E aí sim, saber quantos dias você tem de gap, né? Uma necessidade de capital de giro para fazer aí uma conta, né? Um cálculo de quanto dinheiro você precisa. Mas, em tese, nesse exemplo, o que você gasta 63 dias, com custos, despesas, impostos, etc. Obrigado, Osmair, pela contribuição. Obrigado novamente, Matheus, pelas perguntas. Vitor levantou a mão. Vamos lá, Vitor. Vitor está inspirado hoje, hein? Tá. Boa noite de novo, Osmair. Vamos lá. Boa noite, Cara, Vitor. seguinte, queria fazer uma pergunta relacionada da seguinte maneira. Vamos lá para outra ponta do negócio. Eu vou vendo um programa de computador que eu tenho ele de bancada e eu vendo ele muito barato. Vou colocar um preço aí imaginário, tá? Eu vendo ele a R$ 50, tá? E eu tenho um outro programa de computador que eu faço ele sob medida e eu vou vender ele aí aos seus R$ 200, 4 vezes mais, tá? Significa isso que eu vou ganhar mais dinheiro nesses 50, nos R$ 200 do que nos R$ 50? A diferença entre os dois programas é o primeiro que custa que tem o preço de R$ 50, que eu vendo a R$ 50, ele é um programa de bancada. Então eu não tenho muito mais que adicionar nele. Eu fiz um desenvolvimento, ele está pronto e é aquilo que eu vendo. E o programa feito sob medida, ele é muito específico, então eu tenho que trabalhar bastante no projeto dele. Queria que você explanasse um pouquinho sobre esse custo aí de produção de uma coisa sob medida contra uma coisa de bancada, para trazer esse insight para a gente entender um pouquinho mais. Obrigado. Legal. Bom, o programa de prateleira, né? Ele já foi desenvolvido, né? O custo já foi incorrido. É claro que, nesse caso, o desenvolvimento de um sistema, você não vai jogar todo o custo num período, até porque você pode levar alguns meses para desenvolver esse produto, certo? Então, esses gastos não é uma despesa ou um custo, e sim ele é um investimento, ok? Então, você vai alocar isso como um investimento, assim como se fosse uma máquina. A partir do momento que você começa a vender esse produto, e você vai amortizar esse investimento, ou seja, eu pretendo vender esse produto por 5 anos. Então, você pega o total de investimentos, divide por 5 anos, um cálculo mensal, e vai jogando como despesa, certo? E aí você tem que verificar qual vai ser a tua margem de lucro ali nesse período, quanto que você gastou para desenvolver, certo? E qual que é o período que você pretende comercializar, ok? Você não vai ter custos sendo incorridos durante o período de venda, certo? Agora, você vai ter, sim, despesas variáveis. Então, por exemplo, impostos, eventuais comissões, dependendo se você tem uma força de vendas, ok? Mas acho que o ponto central da tua pergunta é com relação o produto de prateleira pode dar mais retorno que um produto que seja direcionado, né? Um produto que foi feito sob medida? Depende, tá? Aí depende. Se o produto de prateleira vende bastante com valor baixo e tem um custo
um custo ou amortização, né, do investimento baixa, você vai ter uma boa margem de lucro. Já o produto feito sob medida, você vai ter um custo para desenvolvimento, certo? E, inclusive, desenvolvimento de sistemas, pensando em produto personalizado, geralmente já é um valor pré-acordado, né, escopo fechado. E se você não gerenciar muito bem esses custos, você pode ter até um prejuízo, certo? Dependendo do custo que você vai ter para desenvolver isso, um desenvolvimento personalizado. Então, a análise prévia, né, o entendimento do escopo do sistema a ser desenvolvido, a necessidade do cliente, um alinhamento de expectativas, né, ele deve ser muito bem alinhado. Caso contrário, você pode ter um eventual prejuízo, gastar mais do que você imaginou, vai vender no mesmo preço, e pode até ter prejuízo e deixar o cliente satisfeito, por entregar aquilo que o cliente pediu. Tá? Então, a resposta é depende. Tá? Mas se você produz em série, né, por um longo tempo, pode dar mais dinheiro. Tá? Show de bola, obrigado pela resposta. Obrigado, Osmair. Por enquanto estamos sem pergunta no chat, então enquanto a gente tem aí mais um tempinho para a galera mandar mais perguntas, gostaria de aproveitar o momento para lembrá-los que este é o primeiro encontro da nossa série sobre custos, margem de contribuição e precificação. Então, nas próximas 3 semanas, daremos continuidade a essa primeira ao live, a esse primeiro encontro, a partir das 18 horas, na segunda que vem. Esperamos todos vocês aqui novamente. Bom, Osmair, ainda não tivemos nenhuma outra pergunta aqui no chat, então, se você puder resumir toda a tua fala, levando em consideração que aqui nós temos um grupo bastante diversificado, desde pessoas com uma vasta experiência já empreendendo, com alguns anos de mercado e trabalhando com isso há algum tempo, mas também temos pessoas técnicas da área de desenvolvimento de produto, da área de tecnologia e que estão tendo seu primeiro contato com essa temática. Quais são os pontos que você entende de toda essa sua fala como sendo fundamental nós termos isso como memorizado, tendo isso na nossa rotina diária, enquanto empreendedor, enquanto gestor, de tudo isso que você nos apresentou hoje? Ok. Bom, acho que a mensagem final é: tudo gera custo, tudo gera despesa. Tá? Então, você acordou de manhã, acendeu a luz, você está gerando um gasto. Tá? Vai tomar água, está gastando. Tomou café da manhã, é gasto. Né? Então, trazendo isso para a empresa, tudo é gasto, tudo é despesa, tudo é custo. E alguns são valores muito pequenos, né? Como, por exemplo, aqui vai pensar no custo de um copo d'água, né? Claro que é baixo, mas e quantos copos d'água você toma no mês, né? Claro, não estou falando da água, estou falando no contexto diferenciado, tá? Não conto em outras despesas. Então, tudo, energia elétrica, os gastos com água, tá? Pessoas, falando de empresas prestadoras de serviço, né? Acho que é muito comum o empresário pensar, não, eu não tenho materiais, só tenho mão de obra. Aí que está. O maior recurso da empresa, o recurso mais valioso, que gera mais custo, é a mão de obra. E pode ser que seja o mais difícil de ser gerenciado, porque você lidar com pessoas, certo? Então, uma equipe ociosa, uma equipe desmotivada, vai te gerar um gasto, que pode ser custo ou despesa, e pode não te dar um retorno. Tá? Então, no dia a dia, pensem sempre em custos, sempre em despesa, e a necessidade de gerenciar isso, não porque é bonito, mas pela necessidade de gerar lucro. Tá? Acho que todo empresário abre uma empresa para ter lucro, certo? Esse é o objetivo. E o lucro depende claro, de você conseguir ter um bom produto, ter um cliente, ter o seu cliente, mas também ter um custo adequado para que consiga colocar isso no mercado e ser um produto competitivo e trazer um retorno satisfatório para a empresa.
É isso. Muito bom, Osmair, muito obrigado mais uma vez pela contribuição, por toda a sua rica fala. Lembrando que o nosso encontro está sendo gravado, vocês conseguem novamente esse conteúdo no canal do YouTube do Bioparque. Nós temos lá dentro uma playlist chamada All Lives, então ali nós conseguimos retomar e revisitar todo esse conteúdo. Deixamos aqui no chat também os contatos do Bioparque, caso vocês queiram, né, mais informações sobre o programa de residência ou ainda mais uma troca de informações ou perguntas e dúvidas complementares que queiram direcionar ao Osmair, fiquem à vontade para nos procurar. Osmair, muitíssimo obrigado mais uma vez pela contribuição, pela troca, foi um encontro muito rico para todos. Aproveito e me despeço aqui, pessoal. Eu que agradeço, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, Osmair. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Tenhamos uma excelente semana. Uma boa noite. Muito obrigado. Abraço. Boa Até semana mais. a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.